Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino. No vídeo de hoje nós iremos estudar um pouco, na verdade também refletir a respeito de um tema muito complicado, complexo, em que algumas pessoas não desejam aprofundar fundo, mas é importante até por causa de que a nossa própria história social está envolvida completamente de termos políticos. Então o vídeo de hoje vai trabalhar uma temática bastante interessante, que é sobre como saber se uma autoridade política é legítima à luz da palavra de Deus. Como eu consigo saber se uma autoridade política eleita democraticamente ela é verdadeira, legítima, digna de respeito e honra e de obediência, ela é verdadeira à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre essas questões sobre política? Religião e política devem ou não terem participação, terem algum tipo de contribuição para o bem desenvolvimento social ou não? As ideias se dividem e também se convergem muito, mas vamos se manter no tema e procurar responder a nossa pergunta, que é um tema deste vídeo. Como saber se uma autoridade política é legítima à luz da palavra de Deus? Deixaremos alguns versículos mais adiante que vai nos ajudar a compreender isso. Mas para deixar aqui já de início, gostaria de citar o Salmos de número 11, versículo número 3, que diz o seguinte: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, quando os fundamentos da civilização ocidental ou as motivações que dão origem à civilização, à sociedade ocidental é destruída, o que se pode fazer? Antes que esses fundamentos sejam destruídos por seres abomináveis, tanto no aspecto social quanto em nível espiritual, precisamos compreender quais são esses fundamentos que constituem a nossa sociedade, a nossa, o nosso Brasil como um todo. Então, e sabendo disso, precisamos defender esses fundamentos de uma maneira intelectual, de uma maneira acadêmica, através de fatos que venham constantemente a nos ajudar a evitar movimentos que venham destruir a nossa sociedade, tá certo? E assim se preparar e estar preparado para uma guerra que já começou há muito tempo, a chamada guerra cultural. Pois bem, eu vou abrir aqui o meu Facebook para mostrar a vocês uma questão que vai nos ajudar a refletir. Deixa eu abrir aqui, tá certo? Só um minutinho. Mostro aqui a vocês um trecho de um livro que eu deixei na minha página que vai nos ajudar a compreender o tema da nossa pergunta e a própria pergunta, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu entrar aqui na minha página. Entendeu? Então, enquanto abre, vamos abrir possibilidade de comunicação com diversos grupos que tanto acreditam quanto os que não acreditam nessa perspectiva, né? Mas sabemos que existe apenas uma única verdade, seja ela no meio religioso ou seja ela no meio político. Então nós precisamos aceitar a verdade como verdade, né? Então, deixa aqui, já tá abrindo. Algumas pessoas evitam, né? Mas precisamos realmente chegar a fundo, né? Então tá aqui. Diz assim o trecho do livro:
A igreja tem dormido. Não importa se o marxismo é defendido por eruditos premiados ou por supostos líderes cristãos conceituados. Ele é imoral, anticristão e destruidor em suas raízes. Se ele está na sala de aula, em um filme ou em, em simples diálogo, precisa ser compreendido como uma ameaça à nossa nação, à nossa cultura. No passado, a igreja já lutou contra ataques ferrenhos à fé cristã, o gnosticismo, o arianismo, o deísmo, o liberalismo teológico, nova era. Agora é a vez do marxismo cultural. É preciso lutar e vencer. Trecho do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Página 14 e página 15, do escritor Egnaldo Hélio de Souza. Voltemos aqui. Então, deixa eu abrir essa parte aqui. Pronto. Então, é nessa perspectiva que nós iremos começar a discorrer sobre o cristão e a política. Infelizmente, no meio evangélico, né, em algumas comunidades evangélicas, as pessoas têm medo ou têm muita ignorância para conversar sobre política em cristão. Não é pedir votos, não é criar um candidato para pôr no governo. Não é isso. É o oposto disso. É conhecer como a sociedade e o Estado eles devem agir para não comprometer fundamentos que dão origem à nossa sociedade. E outras coisas que vocês vão ver no decorrer deste vídeo. Então, é importante sim falarmos sobre política e religião, a Bíblia, né? Então, para podermos compreender e responder a pergunta, como saber se uma autoridade política era legítima à luz da palavra de Deus? Porque existiu no decorrer do tempo muitas organizações políticas que não eram e nunca foi aprovado por Deus. E sim, de uma maneira demoníaca, eles assumiram o Estado e vitimaram milhões e milhões de pessoas. Para que isso não ocorra, é preciso não só compreender a história como história, mas também é preciso compreender a política nos seus primórdios. Mas então, bem, deixa eu me ver aqui. Pronto. Esse livro, Entre a Fé e a Política, da editora CPAD, foi um dos livros que eu estudei, ainda estou estudando, estou revisando, e que me ajudou a criar essa problemática para criarmos este vídeo. Esse livro é muito bom, foi muito importante, mas ao meu ver faltou muitas coisas, tá? Que eu assim notei e precisei ir a outros livros da mesma temática e assim poder construir e responder a esta pergunta de uma maneira lógica e coerente. Bem, o que eu vou citar aqui pelo menos vem do capítulo 2, O Brasil Evangélico, deste livro, Entre a Fé e a Política, do escritor Valmir Nascimento. Diz assim, nos últimos anos, a presença da religião evangélica na esfera pública tem suscitado pesquisas nos campos da antropologia, da sociologia, das ciências políticas, da história, dentre outros. Em geral, os estudos assinaram que, principalmente em décadas recentes, a cada novo pleito eleitoral, seja nas eleições majoritárias, seja nas proporcionais, os fiéis da Igreja Evangélica passaram a ser peças-chave nas disputas eleitorais, nomeadamente os pentecostais e neopentecostais. Essa é uma citação direta do capítulo 2, O Brasil Evangélico. Bem, os estudiosos têm feito tipologias de segmentos religiosos que seja capaz de identificar suas diferenças sociais e teológicas. Desta forma, a religião protestante é vista e classificada desta forma: protestantismo histórico de migração, protestantismo histórico de missão, pentecostalismo histórico, protestantismo de renovação carismática, pentecostalismo independente de renovação. Estão a presença e a influência da religião evangélica tem afetado a agência
a agenda sociopolítica do Brasil e tem fortes participações nas mudanças sociais, positivas e negativas. Pois bem, por estes fatos, observamos que o dito política e religião não se discute foi recriada para política e religião se dialogam. Tem uma conversa, né, entre essas duas esferas distintas e separadas para o bem comum de toda a sociedade. Isso acontece porque o evangelicalismo exerce forte influência sobre temas morais e éticos, polêmicos ligados à família e principalmente à sexualidade. Abre aspas. Em alguns momentos, a igreja realmente teve um peso fundamental nas decisões sobre leis que pudessem agredir ou interferir a perspectiva judaico-cristã. Mas nos últimos 14, 30 anos ocorreu uma situação abominável, porque a classe religiosa evangélica ela perdeu a sua ênfase na doutrina do evangelho. Por causa de quê? Porque eles, não todos, abaixaram sua guarda para um movimento, um dos movimentos, que existe mais de 50 movimentos ideológicos do comunismo, e um desses movimentos é a teologia da libertação, que tem cunho marxista, que conseguiu penetrar na quando todos estavam dormindo e assim sufocar toda vamos dizer assim, a bancada evangélica ou toda a comunidade evangélica em todos os cantos do Brasil, para se deterem em seus quatro cantos da parede e extrair dos seus olhos a cosmovisão judaico-cristã e apenas essa visão ficarem dentro de pedras dos seus tempos e não fora dentro da sociedade como antes era e deve ser. Então, tanto a religião quanto a política devem estar nos parâmetros e suas diretrizes morais e espirituais. Então, a política, inicialmente, ela deve estar dentro do parâmetro judaico-cristão, dentro do parâmetro do direito romano e dentro do parâmetro da filosofia grega, tá? Que esses são um dos três fundamentos, os três principais fundamentos. Aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Os três principais fundamentos do. Deixa eu. Aqui, tá vendo? A filosofia grega, o cristianismo e o direito romano dão origem à nossa sociedade. Os nossos inimigos são o socialismo, que é o representado pelo comunismo, o globalismo, que são organizações internacionais que interferem nas nações, não respeitando a sua soberania e criam leis para desarmar a população e fazer um controle em massa e gerar, assim, por exemplo, o aborto. A OMS é uma grande é uma grande agência que propaga o aborto, por exemplo. E nós temos um terceiro inimigo, que é o islamismo. O islamismo, como um todo, é inimigo da filosofia grega, do cristianismo e do direito romano. O cristianismo, lembrando que é a concepção judaico-cristã, tá certo? Então, isso tudo deve estar dentro de uma boa política que respeite a construção da nossa sociedade. Aqui começamos a entender, então, a teologia da libertação não respeita essa construção, esses fatos, e tenta a todo custo, a semelhança do marxismo, destruir a sociedade, a família e a religião. Então, em certo sentido, acreditado, aquela afirmação bíblica, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é fato, isso é profético, isso é absoluto, mas em nível social, as portas do marxismo derrubaram a igreja. Fecharam a igreja, mataram pessoas, pastores, professores da escola dominical. Eles conseguiram destruir a igreja. Mas as portas do inferno não conseguiu. Isso é verdade. Então, estamos nesse tempo para você refletir que para que isso não aconteça conosco.
As portas do marxismo podem nos destruir, tá certo? Podem nos destruir. Mas se você se preparar muito, você vai conseguir evitar que isso aconteça. Então, compreender como uma organização política ela é legítima pela palavra de Deus ou não é vital para você compreender e evitar esse mal, tá certo? Aqui começamos a entender os motivos pelo qual uma autoridade política é legítima ou não. A autoridade política só é legítima quando não aprovam leis que atacam a família tradicional ou a vida ultra-interina, né? Segundo, o político garante a liberdade religiosa e assegura os direitos de livre credo. Terceiro, uma autoridade política não deve apoiar ou ser omisso ou se incitar quando algumas outras organizações políticas criam leis que apoiam o casamento homoafetivo, o aborto, a pedofilia, o consumo de drogas e outras coisas abomináveis pela Escritura Sagrada. Mas esse entendimento nem sempre foi assim. Esse entendimento que nós temos hoje de evitar políticos que estão contra a palavra de Deus nem sempre foi assim. Houve um período, hoje, graças a Deus, algumas pessoas, não todas, infelizmente, conseguiram abrir seus olhos para o socialismo, partidos de esquerda, partidos que têm conexão com o marxismo, com o ateísmo, conseguiram perceber que isso é um mal para a sua própria fé e para a fé verdadeira. Outros já estão contaminados e vão continuar nessa contaminação, nessa radiação que vai causar a própria desgraça dessas pessoas. Basta olhar para o tempo. Pois bem, mas esse entendimento nem sempre foi assim. Até porque quem fez o primeiro ato para evitar um líder político que blasfemasse das escrituras e da vida, por exemplo, veio do Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo de Garulhos, católico, que emitiu uma carta na qual recomendava que os católicos não votassem em partidos socialistas. Eu atualmente não tenho nenhuma carta oficial, uma documentação escrita por igrejas protestantes nessa circunstância que estou falando. Talvez em outras possa existir, mas nessa circunstância não temos um documento dentro da igreja evangélica que diga aos seus membros, não tem isso até onde eu sei, pode existir, mas talvez só para os especiais, eu não sei bem, mas não temos nas igrejas por aí a semelhança dessa situação que eu estou passando para vocês, um documento que venha justificar o cristão, o espírito, o católico evangélico, seja quem for, a não votar em políticos de socialistas. Não temos isso. Então é um rio aberto para a propagação do marxismo. Aí depois as pessoas ficam perguntando: é, aquele irmão A, aquele irmão B saiu da igreja. Mas saiu da igreja. Será porque foi por causa do demônio ou foi por causa de influências políticas de socialistas marxistas que envenenaram esse irmão e essa irmã? Tá aí a pergunta, tá aí a situação para você analisar, né? Bem, em certo sentido, a religião evangélica não via candidatos, a religião evangélica não conseguia ver, tá? Em alguns não conseguem ver, estão cegos, não conseguem ver candidatos socialistas, por exemplo, o PT. Muitos evangélicos vê o PT como um anjo do Senhor, um anjo da salvação. Mas sinto dizer a você, com toda a convicção e com todas as palavras, esse anjo é o demônio, viu? Preste bem atenção, é o Satanás em figura de anjo. E muitos, infelizmente, por sua ignorância, outros, por algum tipo de conhecimento, acabam entrando nesses partidos socialistas. São vários. Bem, eu vou te passar aqui um dado importante. Veja só, preste atenção. Como algo que. Então, a religião evangélica não conseguia ver candidatos socialistas como algo que devesse ser repudiado ou rejeitado.
até porque sabemos que denominações evangélicas como, entre aspas, eu não vou analisar aqui no aspecto heresiológico, tá? Apenas no aspecto social, político, ideológico, tá? Para depois as pessoas não entenderem mal. Bem, a IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, Sai da Nossa Terra, Renascer em Cristo, Convenção Nacional da Assembleia de Deus e Ministério Madureira deram forte apoio a candidato socialista. Mas todos os candidatos socialistas, eles são ateus, são contra as escrituras, e se eles dizem que não são, estão já mentindo. Mas várias denominações evangélicas deram apoio a esses demônios que vieram a destruir o Brasil economicamente, culturalmente e ideologicamente. Mas graças a Deus algumas pessoas se despertaram para essa turma aí. Mas espero que esse passado que nós vivemos venha a ser um aprendizado para essas pessoas, né? Ou não. Enfim, são coisas práticas, são coisas teóricas que ao mesmo tempo se modificam com o decorrer do tempo. Bem, isso tudo que eu estou dizendo vai constatar o seguinte, que desde 2010, 2002, 2000, 1989, as eleições, as manifestações políticas, vai ser o início de muitas situações. Mas em especial 2010, eu escolhi o ano 2010 porque, ao meu ver, é o início e que vai criar uma marca diabólica onde os temas religiosos vão ser pervertidos, modificados, adulterados de uma maneira quase impossível de você raciocinar. Já em 2018, participamos de um confronto titânico entre duas visões políticas para a sociedade e sobre a sociedade. De uma parte, nós tivemos o fortalecimento do conservadorismo, que apoia a burguesia, o capitalismo, e por outro, temos uma visão não é política em si, porque o socialismo não é uma política, é uma perversidade da sociedade. Mas enfim, o socialismo também entrou em confronto contra o outro aspecto, né? Que nós já dissemos. Mas esse pode ser o resultado. Isso tudo que acabamos de estar vendo é o resultado de estudos cegos anteriormente feitos e fabricados dentro das EBDs que abordaram os temas de política e que não deram nome aos bois. Algumas EBDs anos atrás, antes de 2010, décadas atrás, talvez abordasse a questão fé e política, sobre política, ética, né? Mas elas não deram nome aos bois. A política é assim, mas não deram nome aos bois, ou seja, não mostraram realmente a verdade. Então, bem, você pode, como exemplo do que eu estou dizendo, você pode analisar isso na lição de número 12 do dia 17 de julho de 2018, Ética Cristã e Política, a revista da escola EBD da CPAD. Temos a página 83. A lição fala sobre governos contrários à cultura judaico-cristã. Aí eu pergunto, quais são os governos contrários à cultura judaico-cristã no passado e no presente? Isso é dar nome aos bois. Cadê isso? Não temos. Então é uma coisa vaga, entendeu? A pessoa aprende que algo é errado e volta naquilo que é errado. Não adianta criar um texto nesse sentido. Enfim, um outro exemplo, né, é a página 86. Assim, os políticos contrários a convicções cristãs não podem receber apoio nem voto da igreja. Sim, aí eu pergunto, que políticos contrários são esses e qual é o partido que eles representam? Não temos isso. Isso é lamentável quando estudamos política e fé cristã. Não temos isso. Isso é complicado. Então, o nível de contaminação é muito maior que a gente está imaginando. É muito maior e muito pior do que o Covid, né? Se nós formos pegar os problemas atuais do que a gente está enfrentando aqui no ano 2002, 2020, isso indica que
Determinadas igrejas não estão preparadas para combater as forças do mal que estão presentes no governo, em especial o marxismo cultural. Deixa eu. Então é isso, né? Inicialmente, vamos para a segunda parte. Pois bem, não se esquecemos que essa problemática que eu desenvolvi é para justificar e para encontrar a resposta sobre a pergunta tema deste vídeo: como saber se uma autoridade política é legítima à luz da palavra de Deus? Como que eu posso saber? Então, esse vídeo também faz parte de uma videoconferência do Teologia Puritana e Defesa da Fé Bíblica, onde nós vamos abrir um espaço para conversar com as pessoas depois deste vídeo ser publicado, para assim desenvolver mais essa situação e extrair mais informações. Bem, primeiramente precisamos saber quais as raízes da cultura ocidental, ou seja, quais as forças mais profundas guiam o nosso desenvolvimento cultural e espiritual aqui no Ocidente. Quais são essas forças? Você sabe isso? Quais são essas forças? Bem, as raízes da nossa sociedade têm base na filosofia grega, direito romano, é centrada na moral judaico-cristã e, quando bem entendidas, esta é a principal causa para o comunismo, o globalismo e o islamismo não serem totalmente aceitos na nossa sociedade. Portanto, o comunismo, o globalismo e o islamismo são os piores inimigos do cristianismo e da sociedade ocidental. Recomendo o livro O Cristianismo através dos Séculos, uma história da Igreja Cristã, página 31 a 38, vai lhe ajudar a compreender mais sobre o que estou dizendo, onde você vai ter as principais contribuições das três grandes culturas que permitiram a propagação do Evangelho e ainda permitem o desenvolvimento cultural e espiritual controlado ou guiado por estas três culturas do passado que ainda está agora no presente. Mas depois de muitas guerras, desigualdades sociais, fome, doença, ausência de remédio para determinadas enfermidades, depois de ainda permanecer o deísmo, o relativismo, o ecumenismo, o ateísmo, houve uma profunda mudança no nosso mundo. Essa mudança nada mais é do que o pós-modernismo. O pós-modernismo é difícil de ser definido, mas é inicialmente o abandono do conhecimento verdadeiro. E também o pós-modernismo é antibíblico. Neste ambiente pós-moderno, a verdade é destruída e construída no lugar dos fatos, elementos antagônicos que não conferem com a realidade dos fatos ou do mundo real são aceitos pela maioria das pessoas. Aqueles métodos que permitiam o ser humano descobrir o conhecimento verdadeiro hoje atualmente é negado, tanto por políticos, religiosos e cientistas. Sócrates buscava a verdade por meio do diálogo. Agostinho de Hipona contemplava as escrituras. Newton examinava a ordem absoluta da natureza e as suas leis com rigor matemático. O historiador coletava arquivos antigos, mas a nova forma atual de encontrar uma suposta verdade é negar todos estes métodos. O texto bíblico que responde à nossa pergunta é Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7, Atos capítulo 5, versículo 14 ao versículo 36, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e versículo 23. Bem, sobre Romanos, primeiramente, esta é uma referência bíblica. Essa referência bíblica não está ensinando que devemos viver no estado que produz a iniquidade. Ou seja, não devemos viver no estado ou admitir que o Estado ou forças políticas de qualquer partido que seja venham permitir o aborto, o infanticídio, a droga, a união sexual de pessoas do mesmo sexo. Não somos, não devemos conviver com essa situação. Segundo, o termo autoridade em Romanos, capítulo 13, é empregado no plural. Esta palavra se refere e abrange todos os tipos de autoridade. Terceiro, todos os homens devem obedecer às autoridades. Quarto, somos obedientes a autoridades porque Deus foi quem instituiu todas as autoridades que realizam bem suas funções. Ou seja, a política é uma das instituições criadas por Deus, do mesmo modo a família e a igreja. Quinto, o ensino do apóstolo Paulo
é idêntico ao de Cristo, ao afirmar que toda autoridade foi estabelecida por Deus. E essa autoridade tem um poder derivado e limitado por Deus. Voltemos à nossa pergunta tema: como saber se uma autoridade política é religiosa e religiosa é legítima à luz da palavra de Deus? Vamos ver mais um texto em Romanos capítulo 5, versículo 14 ao versículo 36. Temos nesse texto uma ordem iníqua de um governante iníquo emitida pelas autoridades constituídas. Pedro e outros ousadamente disseram: não iremos obedecer esta ordem. Quando duas ordens se chocam, o cristão tem a opção de fazer uma escolha sábia, ficar do lado de Deus ou de um governo pecaminoso. Quando pegamos Atos 5, capítulo 5, versículo 14 ao 36, Romanos capítulo 13, Galatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 23, toda autoridade é constituída por Deus, mas essa autoridade só vai ser legítima, seja ela religiosa ou política ou científica, só vai ser legítima se fizer o bem. E nesse caso aqui, especificamente, é a autoridade constituída política que nós estamos conversando, se fizer o bem e for serva de Deus, e se punir o mal social. E por este fato cristão se sujeitam à autoridade e pagam tributos e impostos. Caso qualquer governo político não seja serva de Deus, nem consiga punir o mal e nem ajude os homens de bem, não devem ser aceitas em nenhum sentido e não devemos ter nenhum respeito, apenas desprezo por governantes que são a imagem e semelhança do anticristo. Apocalipse capítulo 13. Mas se uma autoridade deixa de fazer o bem e deixa de punir o mal, ainda é autoridade? Então, depois que respondemos a nossa primeira pergunta, gera-se uma segunda pergunta, né? Mas se uma autoridade deixa de fazer o bem e deixa de punir o mal, ainda é autoridade? O texto de Romanos capítulo 13, verso 1 ao 7, Paulo nos ensina que se uma autoridade deixa de fazer sua verdadeira função, perde automaticamente a legitimidade divina, social e deixa de ser autoridade constituída por Deus. Termino este vídeo dizendo que o papel do Estado não é igualar as pessoas, o que já se provou. O papel do Estado nas Escrituras é proteger e recompensar os bons e punir os maus. E é somente através deste exercício prático e teórico que o Estado é reconhecido como servo de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 6. Por fim, o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. É a verdade que questiona todas as demais verdades. Quem disse isso foi Karl Barth. Então, eu acredito que esses minutos e este breve estudo sobre como saber se uma autoridade política é legítima à luz da palavra de Deus é suficiente para abrir os seus olhos, pelo menos inicialmente, contra as políticas sociais e de governadores que visam destruir a nossa sociedade, a nossa cultura judaico-cristã. Então é preciso dar nome aos bois e assim podermos entrar nessa guerra sabendo como vencer, o que utilizar e quem vencer, né? Pois a vida do cristão é essa, estar em guerra e não usar fenômenos emocionais para criar um reino humano nosso. Nós devemos criar o reino de Deus aqui nessa terra e aguardar o estabelecimento dele no futuro. Então é preciso realmente nos preocuparmos com a nossa fé em relação à política. Não estou dizendo que é para a gente escolher um candidato, votar em um candidato X. Não é isso. Eu estou dizendo a você e a mim mesmo que nós precisamos aprender sobre política e qual política é a melhor à luz da palavra de Deus e qual autoridade, quando ela for eleita, ela deve ter o nosso reconhecimento pessoal, tá certo? E o nosso respeito. Caso
essa autoridade, por mais rica que seja, por mais emblema constitucional que ela tenha, se ela de alguma forma, de alguma maneira, venha afetar apenas um ponto da palavra de Deus, essa pessoa é uma seguidora do anticristo em potencial. Nós devemos ter cuidado para não cairmos nesse engodo e assim produzir mais mutações que vão dar origem a um futuro governo mundial dominado pelo anticristo, que provavelmente virá do marxismo, que tem a sua ligação com o socialismo, os partidos de esquerda, ou do islamismo. Outros vídeos já abordam essa temática, mas enfim, acreditamos que realmente este vídeo vai me ajudar a compreender que tipo de guerra é essa que nós estamos enfrentando. Se você é um guerreiro, se você é uma pessoa preocupada com o bem-estar social das sociedades, do estabelecimento das leis que são criadas, da escritura, você realmente vai nos ajudar a propagar este vídeo e que Deus possa me ajudar e dar orientação, tá certo? Para que você venha compreender bem política, que é um tema muito esquecido, abandonado na igreja, tá certo? Então, aprendemos através de textos bíblicos que uma autoridade política só é legítima à luz da palavra de Deus quando ela faz o quê? É serva de Deus, ajuda um homem de bem. Como? Criando leis, mecanismos que ajudem o trabalhador, tá certo? A família em si. E que você observa também que é importante que o Estado, essa política de Estado, ela seja capaz efetivamente de punir o mal social, tá certo? E que Deus lhe abençoe, dê orientação e que você venha primeiramente refletir sobre tudo o que eu disse nesse exato vídeo e que você venha aí se expor, tá certo? Também, caso deseje ou não, deixe seu like, a sua contribuição, comentário, compartilhe esse vídeo se você puder e quiser, e para que a gente possa ter mais pessoas no nosso canal e assim desenvolver mais temas complexos, temas polêmicos, mas tudo norteado, guiado pelas escrituras, não fora das escrituras como muitos têm feito por aí, tá certo? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos cuidado com o futuro da política, em especial do nosso Brasil. Até a próxima, se Deus permitir.